Quanto às hérnias cerebelares, pode ser para cima ou superior e para baixo, inferior, tonsilar ou amigdaliana, que é a mais frequente. Cerebelar para cima ou superior, insinuando-se indo em direção a, insinuando-se no buraco de Pacchione e provocando um aumento da pressão intracraniana no compartimento infratentorial e pressão relativamente menor na fossa supratentorial. No caso da hérnia cerebelar para cima ou superior, pode-se observar exatamente aqui, hérnia cerebelar superior através da fenda tentorial, essa herniaçãozinha aqui presente. E se for para baixo, inferior, tonsilar ou amigdaliana, que é a mais frequente, há uma insinuação das tonsilas cerebelares no buraco occipital, resultando em compressão do bulbo. Aqui pode-se observar próximo ao occipito, tá aqui o buraco occipital, e observa-se aqui a herniaçãozinha cerebelar inferior através do forame magno. Pois bem, esta hérnia é também a mais grave, exatamente porque é uma compressão do bulbo, como se observou. E essa compressão pode vir acompanhada de obstrução do trânsito de líquido cefalorraquidiano a nível de quarto ventrículo, o que, por sua vez, resulta em parada cardiorrespiratória súbita e, consequentemente, óbito. Quanto à relação entre hipertensão intracraniana e fluxo encefálico, ou seja, IC e FSE, acredita-se haver uma ação direta da IC nos vasos encefálicos. E essa ação direta corresponde à diminuição de diâmetro do vaso e aumento dessa resistência nesse vaso, o que, por sua vez, resulta numa queda do fluxo sanguíneo. A diminuição do diâmetro do vaso e o aumento da resistência faz com que menos fluxo sanguíneo passe por esse vaso. Se passa menos fluxo sanguíneo, pode-se estar diante de uma anóxia cerebral, pequena quantidade de O2, ou seja, não há esse transporte de oxigênio e o O2. O O2 vai ser acumulado porque o resultado disso vai ser uma vasodilatação. E essa vasodilatação nada mais é do que um mecanismo de defesa, justamente para promover o aumento do aporte sanguíneo encefálico. Mas esse aumento desse aporte sanguíneo pode resultar no agravamento da hipertensão intracraniana. A causa dessa relação IC-FSE é um aumento da pressão intracraniana em decorrência de processos expansivos intracranianos. Neste caso, não há elevação da pressão intracraniana. Quanto aos efeitos da hipertensão intracraniana sobre a pressão arterial, sobre o pulso e ainda sobre a frequência respiratória, estamos diante da chamada tríade de Cushing, ou seja, elevação da pressão arterial, bradicardia e arritmia respiratória. Quanto à elevação da PA, restaura o fluxo sanguíneo encefálico aos centros bulbares, favorecendo, então, o aporte de oxigênio. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente ficou craque? A tríade de Cushing consiste em 3 alterações clássicas vistas em pacientes com hipertensão intracraniana, sendo estas, está bem claro para você, elevação da PA, bradicardia e arritmia respiratória, hipertensão arterial, bradicardia e irregularidade ou arritmia respiratória. Item correto? Claro que é o item D. Hipertensão arterial, taquicardia não, hipotensão não, hipertensão arterial ok, bradicardia ok, alteração pupilar não, hipotensão não. Portanto, questão 3, item correto, item D. No que tange às manifestações clínicas da hipertensão intracraniana, é importante falar acerca de 3 componentes básicos. O aumento de volume de um ou mais dos componentes naturais da cavidade intracraniana, e neste caso, está-se diante de um aumento do volume do LCR, ou seja, hidrocefalia, que por sua vez
altera 3 circunstâncias básicas: o bloqueio parcial ou total do fluxo licórico, promovendo aumento na produção de LCR e, consequentemente, dificultando a reabsorção deste líquido. A segunda vertente diz respeito ao aumento do conteúdo sanguíneo, e, neste caso, é secundário à vasodilatação encefálica. Por fim, diz-se respeito ao aumento do componente hídrico do parênquima nervoso, ou seja, edema e inchaço. E isto ocorre em várias circunstâncias. A segunda vertente, o segundo evento, está relacionado ao acréscimo do processo expansivo. E aí, ele pode advir de neoplasias, por exemplo, e neste caso, são tumores de pequeno porte no interior do sistema ventricular, que por sua vez promove um bloqueio importante do trânsito licórico. E este diz respeito a uma hidrocefalia. Pois bem, neste mesmo caso, além das neoplasias, pode estar-se diante de abscesso, que pode ser consequência de edema ou inchaço cerebral, estando-se diante de uma IC, hipertensão intracraniana. Outras circunstâncias são o hematoma e o granuloma. Quanto ao quadro clínico da IC, temos 3 circunstâncias importantes. O quadro clínico da IC depende de distorções e da compressão do encéfalo e está relacionado a fases. A fase 1 é assintomática, e neste caso, há um deslocamento de componentes normais do conteúdo intracraniano para compensar o volume acrescido. A fase 2 diz respeito ao comprometimento do FSE, e neste caso, está-se diante de uma isquemia de centros bulbares. Isquemia esta que está relacionada aos primeiros sinais e sintomas de hipertensão intracraniana, o qual refere-se à redução da FC, da frequência cardíaca. A fase 3 diz respeito ao comprometimento do tônus vascular, e este comprometimento está relacionado ao aumento do volume sanguíneo encefálico. Com a vasodilatação, leva mais sangue para as vias e, indiretamente, pode aumentar essa pressão. A fase 4 diz respeito à queda da PA, da pressão arterial, estabelecendo um ritmo respiratório e batimentos cardíacos de forma irregular, o que pode levar o paciente ao estado de coma e, consequentemente, à morte por parada cardiorrespiratória. As manifestações clínicas oriundas deste quadro estão relacionadas a sintomas e sinais mais gerais e a sinais e sintomas mais focais. Os gerais correspondem a, por exemplo, o aumento da pressão intracraniana e suas consequências relativas, que são distúrbios no fluxo sanguíneo encefálico e a compressão e torção de estruturas encefálicas, e aparecem normalmente na fase 2. E são eles: cefaleia, vômitos, edema de pupila, alterações da personalidade, alterações do nível de consciência, crises convulsivas, tonturas, macrocefalias, alterações da pressão arterial, frequência respiratória e frequência cardíaca modificadas e comprometimento de nervos motores oculares. E os sinais e sintomas focais? Estes estão relacionados com a diminuição da área onde está localizado o processo responsável pela IC. E os principais sinais e sintomas focais são paresias ou paralisias, convulsões focais, ataxias, distúrbios cognitivos, alterações endócrinas e comprometimento de nervos cranianos de acordo com as localizações específicas. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.